Os irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Bom dia. Para mim é dia, né? Mas para quem estará assistindo o vídeo aí, ou está assistindo, pode ser tarde, noite, madrugada, só Deus sabe. Estou gravando esse vídeo, não vou aparecer nele, mas quero trazer aqui algumas informações muito valiosas, interessantes para a nossa compreensão bíblica, certo? Eu tenho ouvido muitas pessoas pregando algumas coisas que não condizem com a realidade das Escrituras e eu quero passar para os irmãos aqui uma curiosidade, muito importante essa curiosidade, tá? Que se encontra no capítulo 14 de Isaías, no versículo 12. Eu estou com a Bíblia Vulgata Latina, ela está aberta aqui, já no respectivo versículo. Até fiz essa seleçãozinha aqui para vocês verem, certo? E eu queria atentar, primeiramente, para essa palavra que nós vemos aqui claramente no versículo 12, chamada Lúcifer, certo? Palavrinha Lúcifer. E aí eu vou mostrar agora outra versão, né? A versão em português. Essa parte de cima do aplicativo aqui, que tem essas letrinhas verdes ao lado, ela é Almeida atualizada, certo? E a de baixo é a Bíblia Pentecostal, que está com a Almeida corrigida. Se vocês prestarem atenção, são passagens diferentes que estão aqui. Na Bíblia de cima, eu selecionei a mesma passagem que nós acabamos de ver, né, na Bíblia Vulgata Latina. E aqui nós temos a mesma passagem, Isaías 14, 12, que fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Certo? Eu queria que atentassem para este ponto. E na de baixo, eu estou com um texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Prestem atenção que estas duas passagens, elas tratam da mesma expressão, elas falam da mesma coisa, embora o texto veterotestamentário, né, de Isaías fale em hebraico nesse texto, e no Novo Testamento em grego, a tradução quer dizer a mesma coisa, certo? E a prova disso eu mostrarei aos irmãos agora. Voltando aqui à Bíblia Vulgata Latina, nós estamos aqui no texto de Isaías 14, 12. Vamos colocar também no texto que se encontra 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos lá, para nós vermos aqui o que é interessante para depreendermos aqui. Acho que eu confundi, é 2 de Pedro. 2 de Pedro. Eu tinha essa Bíblia no meu celular e apaguei porque era muita coisa, mas o recurso da internet ajuda para nós fazermos aqui as verificações pela internet também. Deixa só eu confirmar. Pronto. Vou selecionar a palavra. Prestem atenção na palavra que eu selecionei. Lúcifer. Se vocês lembrarem, quando eu iniciei o vídeo, estava já no texto de Isaías 14, 12, certo? E agora nós estamos no texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos voltar para os respectivos textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento em português. Esse texto de Isaías 14, 12, para quem gosta de ler a Bíblia, sabe que existe uma atribuição desse texto a Satanás. E prestem atenção aqui na descrição que está no texto do Antigo Testamento. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono,
E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então percebam que esse texto, que é muito polêmico, porque existem muitas pessoas que não acreditam que aqui está falando de Satanás, né? Eu acredito que esse texto está sim fazendo uma referência a Satanás, ao rei da época, mas também está fazendo uma referência a Satanás, porque a Bíblia ela traz algumas linguagens que fala sim de pessoas que existiam naquela época, mas quer trazer algumas realidades espirituais por trás. Então eu creio que esse texto está falando de Satanás, certo? O texto de 2 de Pedro, capítulo 1, 19, vamos ler agora. Novamente, porque eu já tinha lido. E temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não precisava eu ler isso tudo, mas eu queria trazer aqui que esse texto ele está falando de Jesus Cristo. Essa estrela da alva apareça em vosso coração é Jesus. E esse texto de Isaías 14:12, quando fala estrela da manhã, filho da alva, nesse texto normalmente as pessoas entendem como sendo Satanás, certo? Como eu falei, eu acredito que o texto em si está falando sim de Satanás. Mas eu quero atentar para uma coisa. As duas Bíblias que nós estamos vendo agora, todas as duas, elas não trazem a expressão latina que nós vimos agora na Vulgata, que eu vou colocar agora novamente. Essa expressão aqui, Lúcifer. Esse nome Lúcifer representa esta expressão estrela da manhã, filho da alva. E que no texto de Pedro, quando nós lemos aqui, está a estrela da alva. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dizer com esse vídeo? Se nós pegarmos a tradução da Vulgata Latina, no texto de Isaías e no texto de Pedro, o termo Lúcifer estará presente lá. E por que é que eu estou colocando isso e fazendo esse vídeo? Porque muitas pessoas costumam dizer que o nome de Satanás é Lúcifer. Nada mais longe da verdade. Lúcifer é uma palavra em latim, como nós estamos vendo. Foi uma palavra criada, uma palavra inserida nessa versão por Jerônimo, que foi o tradutor, né? Ele pegou os textos originais hebraico, aramaico e grego e traduziu para a Vulgata Latina, que era uma forma que ele entendia que seria melhor para o povão. Então ele quis traduzir na época, no ano 300 e tanto, essa versão dos originais para o latim para que as pessoas tivessem acesso mais facilmente à escritura. O que aconteceu foi que depois disso a Igreja Católica sacralizou essa versão e transformou ela em algo mais sublime e mais valioso do que os próprios escritos originais. E a gente sabe pela história que até pouco tempo atrás os padres até faziam ali a missa de costa para as pessoas falando em latim, ninguém sabia de nada, ninguém tinha acesso à palavra de Deus, né? Então Jerônimo, quando fez essa tradução, ele inseriu essa palavra Lúcifer não como um nome próprio, porque quando a gente lê essa versão de Isaías 14:12, algumas versões utiliza-se o termo Lúcifer. Porém, essa palavra não está no original e não é a palavra mais adequada a ser utilizada. Eu vou dar um exemplo. Vou selecionar o texto de cima. Vou verificar aqui algumas versões que eu tenho disponíveis. E vamos ver aqui, olha, essa terceira versão de cima para baixo. Se nós lermos aqui, eu vou selecionar Almeida Corrigida e Fiel de 2011. Olha o que está escrito. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Certo? Para vocês verem, eu vou selecionar também o texto de Pedro, que provavelmente não está do mesmo jeito do que nós vemos na Vulgata Latina. Por quê?
as pessoas passaram a acreditar que realmente o nome Lúcifer era o nome de Satanás. Então aqui a própria Almeida Corrigida e Fiel, que é uma versão que tem pessoas que dizem que é a melhor, ela está sendo infiel aqui. Por quê? Porque se ela fosse ser fiel e principalmente ao texto da Vulgata, ela também teria que colocar no texto de Pedro, que está selecionado aqui, terceira versão, ela teria que colocar também Lúcifer, mas ela colocou Estrela da Alva. Então, os termos que estão no original, eles são iguais. O que vai fazer a mudança vai ser justamente a compreensão que nós temos dos textos, né? Quando a gente lê Isaías 14 e a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 19, para nós entendermos que ali fala, o texto está falando de pessoas distintas. Um texto retrata um rei que, por trás dessa compreensão, nós percebemos que sim, está falando de Satanás, e que no texto de Pedro está falando de Jesus Cristo. Porém, se uma pessoa, que é muito difícil hoje falar em latim, mas uma pessoa que fala em latim quiser passar a ler o texto em latim, quando ela chegar nesse texto de Isaías 14, verso 12, e no de Pedro, ela verá o mesmo termo, Lúcifer. Só que em um dos textos fala de Satanás e no outro texto fala de Jesus. Então, como entender isso? O vídeo que eu estou fazendo é para desmistificar a ideia de que se tem em que Lúcifer é um nome próprio. Né? Então muitas pessoas dizem isso, muitas pessoas afirmam que o nome de Satanás é Lúcifer, quando na verdade é mentira. Resumindo tudo que eu falei, que eu já disse, mas vou falar novamente, o termo Lúcifer foi inserido por Jerônimo, que é considerado santo na Igreja Católica, e ele colocou esse termo, que é um termo que significa filho da alva ou filha da alva, certo? E que até mesmo o próprio Jerônimo possivelmente entendia que isso se referia a Satanás. Isso aí não é uma certeza, mas que depois disso, depois dessa tradução dele ter sido feita, a igreja passou a adotar isso como uma verdade e passou a chamar também Lúcifer, né, como sendo o nome de Satanás. Então, se eu entender que o nome Lúcifer é Satanás, que o Satanás significa Lúcifer, desculpa, eu obrigatoriamente terei que entender também que no texto de Pedro está falando de Satanás, quando na verdade está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, desmistificamos aqui o nome Satanás, o nome Lúcifer, desculpa, é tanto o nome do diabo, Satanás, Beelzebul, né, que as pessoas chamam, que a gente até se confunde. Mas o nome mesmo, Lúcifer, ele não é o nome de Satanás. E aqui, pasmem também, certo? Só para que isso fique mais claro, eu vou colocar no Google para mostrar, porque tem no Google, certo? Eu vou mostrar aqui. Muita gente não sabe, mas existiu um bispo chamado de Lúcifer e é considerado santo na Igreja Católica. Está aqui. Vou abrir aqui o Wikipedia, isso aqui é verdade, ele tem uma capela, certo? Está aqui, ó. Morte no ano 370, ele é do século IV, né? Como nós estamos vendo aqui. No caso, ele era o São Lúcifer de Cagliari, né? Que era uma cidade italiana. E olha o que é que diz aqui, ó. Foi um bispo de Cagliari, na Sardenha, e é um santo cristão conhecido, sobretudo, pela sua oposição ao arianismo. Sua festa no calendário da Igreja Católica é dia 20 de maio. Uma capela na Catedral de Cagliari é dedicada a São Lúcifer, talvez a única no mundo. E, para complementar ainda mais, eu vou colocar aqui os luciferianos, deixa eu ver se ainda tem aqui, que eram discípulos do Lúcifer, certo? Luciferianos, só falta ter sumido. Talvez eu não encontre agora, mas aqui já é outra coisa. De qualquer forma, se depois nós fizermos uma busca mais aprofundada, nós encontraremos. Eu acho que até nesse artigo do Wikipedia tem falando aqui
sobre eles, certo? Tá aqui, ó, controvérsia ariana e os luciferianos. Se nós lermos aqui, nós veremos que os luciferianos são discípulos desse Lúcifer que foi um bispo de Cagliari na Sardenha, certo? Então isso aqui, meus irmãos, é mais para nós entendermos que na crença popular as pessoas criam muitas coisas, inventam muitas coisas e associam muitas coisas que não tem nada a ver. Às vezes a gente ouve coisas na igreja que o pastor, muitas vezes, porque não está informado, ele prega uma coisa que ele não pesquisou, que ele não sabe, né? Eu já ouvi casos, né? Eu que sou pentecostal, principalmente escuto muitas coisas, né, que não tem nada a ver, e a gente sabe que isso acontece mesmo no meio pentecostal. Eu já ouvi casos de pessoas que diz que estavam num local e se manifestou lá um demônio e disse que o nome era Lúcifer, né, dizendo que era o próprio Lúcifer, certo? Uma coisa que eu sei é que o diabo ele é mentiroso e a Bíblia diz isso, que foi o próprio Senhor Jesus que disse, né? E eu não duvido de um demônio se manifestar e se autodeclarar Lúcifer, porque a expressão Lúcifer quer dizer uma coisa muito bela. Por trás desse nome, na verdade, reflete a pessoa de Jesus e não do Satanás, certo? E aí um demônio que quer se passar pelo Senhor Jesus, né, que quer ser, na verdade, mais do que ele, pode até se autodeclarar como Lúcifer, mas o nome dele não é esse. O nome dele é Diabo, Satanás, que as expressões nos originais querem dizer coisas muito ruins, né? E a gente sabe disso. Então, com isso nós vemos que esse nome Lúcifer nada tem a ver com Satanás. Isso foi uma imposição que foi feita durante a história, que as pessoas não quiseram associar aos textos bíblicos e que nós desmistificamos agora vendo o texto da Vulgata Latina, mas que no original, e para quem quiser comprovar agora também, olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Se nós olharmos essas letrinhas verdes ao lado do nome filho e alva, nenhum dos dois nomes nós vemos a palavra Lúcifer, né? Vocês estão vendo agora, ó, vou até selecionar aqui filho, lá embaixo vai aparecer, ó. Nós vemos aqui, eu vou selecionar aqui, ó, Ben, tá falando aqui que é filho em hebraico, certo? E aí ele está dizendo aqui o que é que significa essa palavrinha em cima aqui que a gente não entende em hebraico, certo? Na parte embaixo, no canto superior esquerdo. E aí aqui, quando eu vou para a alva e seleciono lá, aparece também essa outra palavra, que não tem nada a ver com Lúcifer, ok? Então, espero que tenha ajudado, espero que tenha tirado dúvidas, espero que agora, quando alguém disser que o Lúcifer estava em certo lugar, você não acredite que era o diabo, porque o diabo não tem nada de Lúcifer, certo? Isso aí foi somente um erro durante a história que muita gente tem cometido hoje porque não lê a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.